Então vamos lá, galera. Bom, a oficina de hoje, né, é sobre o tema os maus tratos aos animais domésticos no Brasil. Tema bem bacana da gente falar, né? Muita coisa para discutir. Só que antes da nossa oficina começar efetivamente, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a questão aí da estrutura da dissertação argumentativa estilo Enem. A FIA já começamos aí as correções, né, das redações de vocês. Nós vimos que alguns ainda estão tendo um pouco de dificuldade de começar o texto, de criar a tese, desenvolver os argumentos. Então, vou retomar um pouquinho nisso aí para tirar as potenciais dúvidas que vocês tiverem sobre isso, ok? Beleza? Aí eu vou falar um pouquinho da estrutura hoje e aí a gente fala depois, no segundo horário, após o intervalo, a gente faz a discussão do tema, tá? Acho que provavelmente não vai dar para fazer a produção hoje em sala, mas aí não tem problema, vocês fazem em casa sem problema algum, ok? Bom, vou compartilhar aqui com vocês, então, os slides que eu fiz, que eu tenho sobre a dissertação argumentativa do Enem. E o que vocês forem tendo aí de dúvidas, tá, pessoal? Podem ir me perguntando, tá? Ah, Thais, ainda não sei fazer a tese, como é que faz, não sei desenvolver os argumentos, a hora é agora. A hora é essa, né, para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o texto, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Ixi, a Aline tá com um probleminha lá. Vamos ver se ela consegue depois. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Tá aparecendo aqui. Sim? Uhum. Então vamos lá, gente. Pra gente começar a falar aí da dissertação argumentativa, a gente primeiro precisa, né, ter bem claro na nossa mente o que é argumentar, né? Então, argumentar é apresentar fatos, ideias, razões lógicas para defender um ponto de vista, ou seja, para defender um posicionamento, que é a tese de vocês. Então, o objetivo da argumentação é convencer o outro sobre o seu posicionamento. Na dissertação argumentativa estilo Enem, o tema já é dado, né? O tema já vem pronto para o candidato. Então, o candidato vai ter que se posicionar a respeito daquele tema, né? Criar a tese e depois desenvolver os argumentos que sustentam aquela tese dele, tá? Então, é basicamente isso que a gente tem que fazer na dissertação argumentativa. Por que eu tô falando isso? Ah, Thaís, isso é muito óbvio. Sim, é muito óbvio. Porém, nem todo mundo consegue, de fato, fazer um texto argumentativo. Acaba fazendo um texto expositivo. O que é isso? Qual que é a diferença? No texto expositivo, você apenas apresenta as ideias, você não necessariamente defende um posicionamento a respeito delas. Então é muito bom a gente ter bem separadinho aí o que é argumentar, o que é expor, tá? Para não cair aí nesse erro muito comum, né, que as pessoas fazem. Bom, o Enem acho que todo mundo já conhece, né, um pouquinho. Foi criado em 1998, no início com o intuito somente de avaliar a capacidade, né, dos estudantes, a competência dos estudantes do ensino médio. Depois o Enem passou a ser aí forma de ingresso para as universidades federais do Brasil, né? Hoje em dia a gente tem aí, a maioria das instituições já aceitam o Enem. Então, aí contando mesmo, né, um pouquinho, né, da história do Enem, é um exame bastante meticuloso, né, bem organizado, e ele é muito grande, porque é o Brasil inteiro, né, que presta o Enem. Thaís, Diga. você tá passando os slides? Então, não passou não aí pra vocês? É porque aqui pra mim ainda tá escrito, tá na capa. Travou? Voltou agora? Agora foi. Foi agora? Agora tá indo. Beleza. Então, nesses slides, só contando mais ou menos, né, quando o Enem surgiu, como ele era e como ele é hoje, né? Hoje ele é aplicado aí em 2 finais de semana, né? Separa aí pelas áreas do conhecimento. Primeiro dia a gente tem a redação, né? E é um exame muito grande, né, gente? Porque abarca todo o Brasil.
ele só perde aí para o exame aí, o Gaokao, que é o de admissão do ensino superior da China, porque a China também é um país muito populoso, a gente sabe, né? Então, assim, o Enem mudou, né, muito, melhorou muito. Hoje em dia, cada ano eles melhoram alguma coisinha diferente, né? Ainda precisa ser melhorado algumas coisas? Sim, mas é um exame muito bacana aí que vai selecionar os candidatos para ingressar aí na Universidade do Ensino Superior, beleza? Então vamos retomar a estruturinha da dissertação argumentativa. O gênero cobrado, então, no Enem é a dissertação argumentativa. O Enem tem essa dissertação um pouco mais diferenciada das demais, porque na dissertação argumentativa estilo Enem, ele pede, né, obrigatoriamente a proposta de intervenção, coisa que não existe nas outras, né, nas outras bancas. Então, minimamente, gente, como que a gente tem que estruturar o texto dissertativo? Temos que ter muito minimamente de 3 a 4 parágrafos no texto. O primeiro é para a introdução, o segundo e terceiro seria para o desenvolvimento dos argumentos, né, das ideias, e o quarto parágrafo para a conclusão do texto. Aí a gente vai ver agora como que a gente faz cada um desses aí. Então, vocês estão vendo? Tá passando os slides? Tá sim. Tá a introdução. Isso. No parágrafo de introdução, que é o parágrafo inicial do texto de vocês precisam apresentar o tema para o leitor, tá? O que é isso? Eu costumo falar para meus alunos o seguinte: pense que quem vai corrigir sua prova, por exemplo, não leu a proposta da redação, não sabe do que se trata a redação, não sabe que, por exemplo, a redação é sobre os maus tratos dos animais, não tem nem ideia de qual é o tema. Então, para você situar o seu leitor, né, o seu corretor, você precisa já no primeiro parágrafo falar... Não me esperaram, né? Ah, Lilian, desculpa. Olha que luta hoje para entrar, hein? Foi difícil, Lilian. Foi, a beça. Oh, meu Deus. Mas agora deu certo. Deu. Tudo bom com vocês? Tudo Como bem? é que foi o dia de vocês ontem? O meu foi ótimo, Dia das Mães, eu ganhei presente, fiquei paparicando aqui. Eu também foi ótimo. Foi bom, foi. Não foi, Rafa? Como é que foi por aí? Ai, foi muito bom. Um dia que fui mimada, né? Café da manhã na Eu cama. também. Então, um dia assim de mimo, né? No almoço não tomou coca, né? Tomou, Nossa, com não. certeza. Não tomei coca, tomei uma cervejinha. Ó, Upgrade aí, ó. melhor ainda. Muito bom. Lídia, a gente, na verdade, não estamos discutindo o tema ainda. Eu estou retomando um pouquinho a estrutura da dissertação argumentativa, Sim. porque nós percebemos aí na correção que alguns ainda não estão conseguindo fazer a tese direitinho, a introdução. Então, eu estou retomando um pouquinho essa Sim. parte. Se tiver alguma dúvida, né, a gente vai tirando aí, ok? Só interrompendo um pouquinho, eu vi na televisão, no jornal, que aí em Uberaba, 2.500 pessoas não foram tomar a segunda dose, né, da vacina. Pois é, a galera que tá... Nossa, aqui tá muito difícil a situação. E os números de mortes todos os dias aumentando, né, Rafa? Os leitos todos já super aí lotados, já tá tudo tomado. E a galera não tá indo. O negócio aqui tá feio, viu? Tá bem complicado. Infelizmente, né? Falta muita conscientização do povo mesmo. Faço não. Mas, ó, vamos lá. Tô passando os slides aqui pra eles. Depois eu posso disponibilizar pra vocês, tá, gente? Vou colocar na plataforma, tá bom? Deixa eu voltar aqui, peraí. Ai, gente, não é uma janela. Ops. Achei. Vamos lá. Tá aparecendo aí pra vocês?
Assim. Então é isso, ó. Como que nós vamos então fazer essa introdução? Então pensar nisso, ó, meu leitor não leu a proposta, não sabe do que se trata, né? A temática do texto, então eu vou apresentar para ele sobre o que eu vou dissertar, ok? Então, nas primeiras linhas, né, muitos alunos me perguntam, como que eu começo? Eu começo com, hoje em dia, diariamente, né? Eu falo, não, gente, não precisa disso. Comece pelo o tema mesmo. Por exemplo, o tema de hoje que nós vamos discutir os maus tratos contra os animais domésticos no Brasil. Começa pelo tema. Os maus tratos contra os animais no Brasil é algo recorrente, que tem acontecido com bastante frequência no nosso país, sabe? Pode ir direto. Então não precisa ficar floreando muito. Pode ser mais objetivo mesmo. Pô, Thaís, eu sempre falo com eles que ele é atualmente, porque os temas são sempre atuais, né? Sim. Estão sempre acontecendo, são sempre temas do Enem, eles não colocam temas imaginados, não é isso? Sim, sim. Exatamente. Então, assim, começa mesmo pelo tema diretão. Então, eu até separei aqui algumas, né, situações que vocês podem, como vocês podem começar o texto citativo argumentativo. Então, a partir do tema, vocês podem fazer uma retomada histórica, podem começar com uma citação, com um dado estatístico, com a definição do tema. Gente, a definição do tema é muito legal. Quando a gente não lembra assim, de nenhum repertório sociocultural, nada, não vem nada à mente, joga uma definição lá do tema, sabe? Que, né, às vezes dá certo. Eu sempre falo também essa definição, que eles devem. É legal sempre começar com uma definição. Sim, exatamente, né? Então, assim, tem muitas formas de começar. A letra de música, um trechinho de uma letra de música, uma obra literária que tem ali relação com o tema, tá? Citar um filósofo, um sociólogo. Então, sempre falo, meus alunos, aproveitem os conteúdos que vocês estão vendo em sala de aula. Vocês têm aula de sociologia, de filosofia, de literatura. Aproveita aí esses conhecimentos que vocês estão, né, adquirindo no momento e traz para a redação, tá? Então, tem várias maneiras aí de começar a redação. Então, além aí de colocar, fazer essa contextualização, né, bonitinha, depois que eu contextualizei, o que eu tenho que fazer obrigatoriamente? Colocar a tese, tá? Então, a tese, gente, ela tem que estar explícita já no primeiro parágrafo, ok? No primeiro parágrafozinho aí do texto de vocês, certo? Por quê? Eu tenho que deixar já bem ali nítido para o meu leitor. Silencia só um pouquinho por causa do sinal. Aí, obrigada. A gente tem que deixar nítido já para o corretor, logo no primeiro parágrafo, o posicionamento a respeito do tema, tá? Então, a contextualização é só você apresentar, vou falar sobre isso aqui, os maus tratos, né, contra os animais. E aí, o meu posicionamento é, o que eu costumo falar para os meus alunos? Como se constrói uma tese, Thaís? Atacando a causa, tá? O Enem, vocês já sabem que ele trabalha com problemáticas sociais. Então, a questão dos maus tratos no Brasil, né, contra os animais, é um problema social, né, que acomete o país todo. Todas as regiões a gente tem pessoas que maltratam animais, mesmo existindo uma lei, né, contra isso. A gente vê, é algo bem recorrente. Então, é um problema que precisa de uma solução, né? Então, vamos pensar aí na causa desse problema. O que causa esses maus tratos contra esses animais? Você pensando numa causa, atacando aí o motivo, né, da causa desse problema, você cria sua tese. Então, você faz lá uma contextualização, apresenta o tema. Depois vem, os maus tratos contra os animais domésticos no Brasil ocorre devido, sei lá, vamos pensar numa causa, a falta de fiscalização, né, desses maus tratos, por exemplo,
devido aí à falta de punição severa para esses agressores, porque a gente sabe que ninguém no Brasil vai preso por maus tratos a animais, né? No máximo ali é denunciado, vai ali na delegacia e acabou, né? Vai ali, paga, sei lá, uma cesta básica e nunca vi, eu pelo menos nunca vi uma pessoa ficar presa por maus tratos aos animais. A única pessoa que eu já vi ser presa e ficar presa no Brasil é a pessoa que não paga a pensão alimentícia. Fora isso, eu nunca vi, né, de fato, alguém ser preso, punido, não. Então, a gente pode pensar, né, como causa essa falta de fiscalização, essa falta de uma punição mais severa. O que mais, gente, que a gente pode pensar como tese aí para usar com esse tema? O que vocês acham? A normalização a banalização da agressão aos animais, porque se fazem até com as crianças, né? Se os pais acham o método da palmada eficiente contra as crianças hoje em dia, nem todos, mas com os animais não seria diferente, né? Exatamente. Eu acho que está bem ligado isso aí também com o que o Edivan falou, né? Essa falta até de amor, que já não tem amor ao próprio ser humano, a um ser que é seu filho. Aí com os animais, então, eu acho que a falta de amor muito grande. O ser humano não tem esse amor hoje em dia. E até da criança mesmo, indiretamente ela vai ficando mais agressiva depois de, assim, uma causa, assim, da estrutura da criação da criança. Ela passa da condição de vítima para agressora. Sim. Ela passa dessa condição de vítima para agressora e ela vê um animal e acaba descontando tudo que ela passou nesse animal. Exatamente, Diva. Porque quando criança só aprende os maus tratos, né? A criança que não recebe amor, ela não aprende a dar amor. Ela aprende aquilo que ela recebe, né? É por isso que tem tantas e tantas teorias, né? De psicólogos, psiquiatras que dizem que não adianta bater na criança para corrigir. Que o que a criança vai aprender é que toda vez que ela fizer uma coisa errada, ela tem que bater, ela tem que agredir, porque ela tá apanhando, né? Então a ideia é mais ou menos essa, como você falou. Se ela só recebe esse tipo de violência, agressão, ela vai ser uma criança violenta também. E ela começa sempre pelo mais fraco, né? E os animais são indefesos, né? Principalmente os animais domésticos. Que a gente vê, por exemplo, os cachorros. Você pode até bater no cachorro, que o cachorro tá lá do seu lado, ele volta, ele não revida, né? Muito difícil, assim, você ver um animal revidar, mordendo o dono. Porque é da natureza deles, né, serem bastante submissos mesmo, e acaba que esses agressores aproveitam disso, né, e descontam aí todo o ódio, toda a agressão nesses seres indefesos, né. Mas essa é uma das causas, a gente pode pensar em inúmeras outras também, né. Então uma forma, gente, é só para mostrar para vocês que uma forma de construir a tese é essa, você atacar a causa do problema. Então faz a contextualização, se tem um exemplo de um animal, né, que sai nas mídias, né, que todo dia a gente vê uma notícia diferente de um animal, né, que foi espancado, de um animal que vivia preso, né, na coleira, animal passando fome e tal. E a gente cria a tese. E isso ocorre devido à banalização, né, como a Edivan falou, banalização das agressões aos animais, a falta de empatia das pessoas, a covardia aí do ser humano, né, em não tratar um animal indefeso. A gente pode pensar em muitas causas aí para essa tese. Então, assim, a tese, gente, ela tem que vir em uma frase síntese, tá? A tese você vai só suposicionar, ocorre por conta disso. Ponto. Acabou. Não precisa desenvolver mais nada aí, neste parágrafo não. Aí você vai depois retomar a tese no segundo parágrafo, que é onde você vai começar a desenvolver argumentos que vão sustentar aquele seu posicionamento inicial. Então, por exemplo, se você fala lá na tese que a causa do problema, né, a causa dos maus tratos dos animais, é porque não há, por exemplo,
uma legislação rígida para punir esses agressores, lá no seu argumento você vai ter que justificar isso. Então, você vai ter que retomar a sua tese, tá? Automaticamente. Por isso que, normalmente, eu aconselho meus alunos também a criarem 2 teses. Porque eu desenvolvo a primeira no 2º parágrafo e desenvolvo a segunda no 3º parágrafo. Então, eu fico com 2 parágrafos de argumentação. Então, posso dizer assim, que os maus tratos contra os animais domésticos no Brasil ocorre devido à falta de punição dos agressores e a falta de empatia das pessoas, ponto. Algo assim. Primeiro parágrafo, vou começar a minha argumentação. Como que eu faço o parágrafo de desenvolvimento? Antes disso, deixa eu só mostrar aqui um exemplo para vocês, de uma introdução. Segundo Karl Marx, notável filósofo, adquirir bens materiais de forma exagerada e reduzir o tempo destinado a atividades físicas e ao saber são atitudes simultâneas, visto que o cidadão expande seu lado consumidor e reduz sua capacidade como indivíduo. Da reflexão social para o estímulo midiático consumista, diversas faixas etárias, inclusive a das crianças, tornam-se alvos da publicidade. Assim, a divulgação de propagandas persuasivas direcionadas à categoria infantil modifica o comportamento dos jovens e ainda prejudica o orçamento das famílias brasileiras, uma problemática alarmante e digna de medidas intervencionais. Então, veja que isso marcado em vermelho é a tese do candidato. Então, como que ele começou o texto dele? Ele citou o Karl Marx, ele fez uma citação de um filósofo, né? Pegou o pensamento do Karl Marx e trouxe aqui, para a temática que é sobre essa questão do consumismo, né? Sobretudo aí o consumismo infanto-juvenil. E ele aponta como principal causa desse consumismo a propaganda persuasiva. Então, a culpa desse consumismo exacerbado é o bombardeio de propagandas que a gente tem direcionadas a esse público infantil, que é justamente um público que ainda está na formação do caráter. Então, tudo que vê quer comprar mesmo, acha bonito, acha atraente, né, e assim por diante. A gente sabe que as propagandas são bastante persuasivas, são bastante apelativas mesmo, né? Então, vejam que, uma frase em síntese só, ele cria a tese dele. Mas ficou bem claro aqui, não ficou? Que o posicionamento dele é esse. Ele acha que a causa do consumismo infanto-juvenil é a divulgação das propagandas persuasivas, ok? Outro exemplo aí, o período colonial do Brasil, vocês estão vendo os slides, gente? Tá passando? Tá sim, tá indo Sim? direitinho. Ok. O período colonial do Brasil, ao longo dos séculos XVI e XIX, foi marcado pela tentativa de converter os índios ao catolicismo, em função do pensamento português de soberania. Embora date de séculos atrás, a intolerância religiosa no país, em pleno século XXI, sugere as mesmas conotações de sua origem, imposições de dogmas e violência. No entanto, a lenta mudança da mentalidade social e o receio de denunciar dificultam a resolução dessa problemática, o que configura um grave problema social. Então, aqui nós temos outro tema, o tema aqui é com relação à intolerância religiosa no país, e a gente percebe que ele iniciou a redação com uma retomada histórica, né? Então, ele foi lá no período colonial para justificar aí que a problemática da intolerância religiosa nos dias de hoje, né, se dá aí, por causa da lenta mudança da mentalidade social, ou seja, a gente ainda tem uma sociedade que pensa como a época, né, colonial, então a gente tem resquícios aí da colonização e o receio de denunciar. Então essa é a tese do candidato. Viram que, numa frase, gente, num período só, ele se posiciona a respeito do tema, atacando a causa. Então, é uma forma de criar a tese, de deixar bem claro para o leitor aí o posicionamento de vocês. Mais um exemplo, orgulho machadiano. Ops.
gente, eu voltei demais. Brás Cubas, defundo autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse acertada sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso, que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social. Olha só, a mesma tese. Então, aqui, nesse terceiro exemplo, o que ele usou aqui para iniciar a redação dele? Ele fez uma citação literária. Ele foi lá na obra Brás Cubas, que provavelmente é uma obra que vocês já leram ou ainda vão ler no ensino médio, né? E linkou aí com essa ideia da intolerância religiosa que nós temos hoje. E no fim, ó, com isso, ó, esse pedacinho aqui, ó, até o final, é a tese dele. Então, essa problemática existe devido à insuficiência de leis, né, para combater a intolerância religiosa no país e por essa lenta mudança de mentalidade social. Ou seja, a gente ainda tem uma sociedade que pensa, né, com a cabeça lá do período colonial. Viram? Então, é assim que a gente monta um parágrafo introdutório. Tá vendo que não é difícil, gente, a gente apresentar o tema e criar a nossa tese? A gente só precisa aí, pensar aí no repertório, né? E conseguir linkar com a temática que nós estamos abordando. Uma coisa que eu queria deixar assim, bem claro para vocês é com relação à construção da tese. Tá? Ela tem que estar bem explícita mesmo no primeiro parágrafo. Tá? Então, tem gente que às vezes faz o texto, mas vai colocar a tese lá no final do segundo parágrafo. Aí a pessoa vai argumentando, e a gente não sabe exatamente se está coerente ou se não está o raciocínio. Então, a tese tem que estar clara já no primeiro parágrafo. Diga, Lilian. Thaís. Pode falar. Está cortando sua voz. Não sei se todos estão assim. Está cortando muito sua voz. Está picotando, não está dando para sair tudo, entender. Não cortou, não. O meu tá normal. Será que é minha internet? Aqui para mim está cortando. Eu acho que é a sua internet, Lívia. Será que é da minha? Às vezes a sua voz corta. A minha? Também. Hoje não. Não, mas a minha aqui é muito boa. A minha é muito boa, a minha internet. Não cortou para mais ninguém, não. Porque pra maioria tá boa. Às vezes a voz de Lilian corta. Às vezes foi só um pico aí que teve, Lilian. Qualquer coisa eu retomo se precisar. Tá? Ok? Bom, gente, ficou claro então a introdução, como deve ser feita? Alguma dúvida? Sim, pode seguir. O que vocês acham mais difícil na introdução? Criar um repertório associar ao tema ou criar a tese? Me falem. Eu acho que pra mim é criar a tese. Eu consigo criar, só que eu acho que fica muito grande. Você acha que a sua fica grande, Divan? Aham, sim. Então, no seu caso, o problema maior é a capacidade de síntese, né? Às vezes eu boto umas 3 frases, assim, pontos assim. Assim, 3. Tá. E para você, Marcos, é criar a tese, então. Isso. A apresentação do tema, ok. O repertório, ok. Na hora de criar a tese ali que você fica um pouco... Mas você entendeu agora uma forma de criar, tipo, atacando a causa do problema? Sim, agora deu pra compreender mais. E vocês podem pôr, tipo, desse jeito que eu falei mesmo. Por exemplo, a questão dos maus tratos contra os animais domésticos no Brasil ocorre por causa disso. E aí pensa aí em 2 causas para essa problemática. Tá? Pode ser bem assim mesmo, bem diretão. Ok? Vamos pro próximo tópico aí. Criada a tese, né? Criada a introdução bonitinha.
nós vamos para o desenvolvimento dessa tese. Então, se você afirmou lá em cima que a problemática dos maus tratos contra os animais se dá por causa da falta de empatia das pessoas e da falta de uma legislação mais rígida, você tem agora que justificar essa tese, tá? Lembrando aí que o parágrafo de desenvolvimento a gente tem que começar com o conectivo. Então, primeiramente, em primeira análise, tá? Tem que mostrar aí para o seu leitor que você vai começar a argumentar, certo? Normalmente, o que eu falo para os meus alunos? No parágrafo de desenvolvimento, você tem que afirmar algo, justificar e exemplificar, tá? Tem que fazer essa sequência. Nada na dissertação, nada pode ficar pendente. Tipo assim, se você falou algo, se você afirmou algo, ponto, você precisa justificar, tá? Não dá para simplesmente afirmar e, esquecer da vida. Então, por exemplo, os animais têm sido maltratados ultimamente no Brasil por conta da pandemia, ponto. E aí já começa outra ideia. Os animais... Cadê a justificativa disso? De onde você tirou que os animais têm sido maltratados mais na pandemia? E por que mais na pandemia e menos em condições aí sem pandemia no Brasil? Então, assim, vocês precisam justificar. Não pode ficar nenhuma ideia solta sem um porquê, tá? Isso é desenvolver argumento. Eu recebo muita queixa de aluno falando, Thaís, eu não sei desenvolver a minha ideia, eu não sei desenvolver meu argumento, eu vou jogando as ideias, mas eu não sei desdobrar isso. E aí que Professora, vira um texto expositivo. Diga. há pouco tempo, na verdade no início da pandemia, uma coisa que a gente poderia usar como argumento com medo de que, como não havia tanto conhecimento sobre a doença e que foi uma doença, como que fala, que foi uma zoonose que virou uma doença que pode ser passada para o humano. As pessoas não tinham conhecimento de que se o cachorro podia pegar ou não, tinham muitos chineses jogando seus cachorros pela sacada do prédio. É verdade, é verdade. Muita gente achou que os animais poderiam ser aí, como é que chama, gente? Tem um nome. Contrair a doença, né? Mas tem um nome do... Vetor. Vetor, isso. Que os animais poderiam ser vetores, né? Ou seja, transmitir essa doença para os humanos. E muitas pessoas se desfizeram literalmente dos animais. Mataram, abandonaram, né? Assim por diante. Infelizmente, a gente teve isso mesmo no início aí da pandemia. Então, assim, tudo que a gente afirma no texto, a gente precisa obrigatoriamente justificar. Não se esqueçam disso. Senão o texto de vocês fica expositivo. Fica aquele monte de ideias lá legais, bacanas, porém não tem desenvolvimento. Fica lá jogado. Então não é uma argumentação produtiva. Então vocês perdem muita nota disso. Fica um texto positivo, ok? Depois que eu argumentei, que eu justifiquei, eu venho aí com um exemplo. O exemplo ele vai servir para reafirmar aquilo que eu já argumentei anteriormente. Tá? Tem muita gente que faz também o seguinte, cria lá, faz a contextualização no primeiro parágrafo, cria a tese bonitinha. Chega no segundo parágrafo, começa a dar exemplo. Por exemplo, eu trabalhei com os meus alunos na semana passada sobre a questão da cultura do cancelamento. E aí muitos fizeram bonitinha a introdução, aí no segundo parágrafo, colocar assim, um exemplo de cultura do cancelamento foi no Big Brother, a participante Carol Conká foi cancelada por causa das suas atitudes no programa. Escreveu tudo o que aconteceu no programa, ponto. Foi pro outro parágrafo. Aí eu, gente, cadê o argumento? Você apenas citou um exemplo de cultura de cancelamento aqui. Isso é um exemplo, isso não é um argumento. Então, você colocar exemplos dessa forma no texto, vira um texto expositivo e não argumentativo. E vocês perdem nota por isso, tá? Na competência 3, que é a competência de argumentação. É na competência 3 que nós corretores vamos avaliar se o argumento ele está relacionado com a sua tese,
se ele está de fato aí pertinente com o tema, né? Se há um desdobramento desse raciocínio, se há um argumento, né, de fato, como que eu posso falar? Consistente, tá? Que não adianta só jogar a ideia lá e largar, não. Tem que justificar, ok? E depois de argumentar o exemplo. Então, olha só, como escrever o desenvolvimento da redação? Você afirma, né? Depois você explica e utiliza o exemplo aí, né? E você conclui a ideia, tá? Até não exijo tanto dos meus alunos essa conclusão, não. Se você conseguir ali justificar e exemplificar, já tá ótimo. Já pode parar nesses dois aqui. Beleza? Ficou claro aqui, gente, a argumentação? Diga, Marcos. Depois tem como você colocar esse slide lá na plataforma? Sim, vou colocar lá para vocês, tá? Finalzinho da aula eu coloco. Obrigado. Então, a ideia do desenvolvimento, gente, é essa: afirmar, justificar, exemplificar. Gente, lembre-se que a dissertação, o gênero é dissertativo argumentativo. Se você fizer um texto expositivo, você foge aí do gênero, você dá uma tangenciada no gênero. Então, você perde muita nota. Então, tem que desdobrar isso. Como que desdobra? O porquê. Tá? Afirmei lá, os cachorros são muito maltratados pelos donos. Ponto. Por quê? De onde você tirou essa informação? Com base em que você está afirmando isso? Você tem que me mostrar que há estudos que comprovam o que você está falando, que não é achismo seu. Olha, né, eles são muito maltratados porque a fiscalização não vai averiguar todos os casos de denúncia. A gente percebe que até existe o Disque Denúncia, as pessoas até que denunciam, sim, porém, a gente não vê uma atitude efetiva aí, né, do governo que de fato se desloca até o local para averiguar e que de fato, quando constatar, né, a violência, a agressão, prenda o agressor, por exemplo. Eu, por exemplo, já denunciei os vizinhos lá em casa, gente, eles moram no fundo do meu prédio. Nossa, o cachorrinho chora o dia todo, gente, mas ele chora tanto, eu acho que ele fica preso o dia inteiro, debaixo do sol, debaixo de chuva, ele sofre tanto. Eu já denunciei várias vezes e nada, eles não vão até lá. Eu vou ligar lá para aquela ONG da Denise, né, que chama, na Supra, que já me falaram que ela vai atrás. Eu vou ligar para ela agora, porque já liguei para a polícia, já não adianta. Então, a gente pode argumentar por aí, por exemplo, tá? Alguma dúvida, gente, sobre o desenvolvimento da dissertação, sobre como desenvolver as ideias? Já tem lei também para isso, os maus tratos. Sim, a gente tem a legislação. A gente vai falar um pouquinho dela daqui a pouquinho, na hora que a gente for comentar do tema. Thaís? Oi, tá me ouvindo? Eu acho que é a internet da Lília, né? Não. Vocês estão me ouvindo cortado também? Eu tô ouvindo normal. Às vezes aqui não tem o desenhozinho do sinal, às vezes fica vermelho, que o sinal dela tá fraco. É verdade. Acho que é o dela. De quem? Eu? Acho que a sua internet tá oscilando um pouquinho, Lília. Tá oscilando. Mas aqui não acontece isso, meu Deus. Eu Mas pago um pacote enorme. Quando a senhora... Eu estou ouvindo bem, Thaís, agora. Tem horas que está cortando muito pouco, tem horas. Mas eu estou ouvindo bem. Só que eu estou achando que Thaís é que está custando a chegar a minha voz aí. Né, não? Eu tô te ouvindo bem, Lília. Tô te ouvindo. Tá certinho. Acho que é você que não tá me ouvindo às vezes, mas qualquer coisa me fala que eu repito, tá? Se precisar. Internet é assim, né, gente? Oscila, né? Faz Quando a gente mais precisa, aí... É sempre assim. Não, aula online, né, gente, é um perrengue. Eu dou uma aula online às 4h30 que dia que é? Na terça, na quarta? Não lembro agora. Que é o horário que passa o carro do ovo na porta da minha casa, passa um cara vendendo laranja. Gente, é uma comédia. Meus alunos já até sabem, tinha o carro do ovo passando. Dá 5 horas, o cachorro do vizinho Playboy começa a latir que nem doido. É sempre, gente, sempre nessa aula. Falo, gente, é terrível. Mas vamos que vamos, nada nos abala, vamos lá.
Gente, e aí então, né, o segundo e terceiro parágrafo seriam destinados apenas para o desenvolvimento da argumentação, tá? Lembrando, galera, outra coisa, o repertório sociocultural, ele não precisa aparecer em todos os parágrafos, não, tá? Vocês podem usar um repertório lá no contexto, na contextualização, no início, pode usar um outro na argumentação, mas não precisa usar, tipo, um em cada parágrafo de argumentação, não precisa de tanta coisa assim. É 1, 2 repertórios ali, já tá ótimo, tá? Porque tem gente que eu percebo que tem essa preocupação em colocar muito repertório. Não, vou colocar isso, colocar aquilo. E às vezes esquece da argumentação. E aí o texto fica expositivo. Então tomem cuidado, tá? É melhor que vocês argumentem bem, né? Desenvolvam bem as ideias e use 1 ou 2 repertórios, do que ficar um texto sem argumento nenhum e muito repertório. Acaba que o repertório não vai ser produtivo, então não vai te ajudar a obter nota. Porque você não tem uma argumentação, né? Então não adianta ter repertório, certo? Então vamos para o parágrafo final, né? Que no Enem é destinado à proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção? Como eu já falei, o Enem ele trabalha com problemas sociais. Nós nunca vamos ver temas do Enem, por exemplo, relacionados à política, relacionados a alguma polêmica muito grande, né? O Enem não trabalha com esse tipo de tema. Não, você não vai ver tema subjetivo, como é, por exemplo, a FUVEST. A FUVEST adora tema subjetivo, né? Adora colocar lá. Eu nunca me esqueço de uma proposta da FUVEST, 2011, se não me engano, que era a imagem de uma janela aberta e só. O candidato tinha que inferir o tema, tinha que imaginar o que era aquela janela aberta. Gente, super subjetivo, e poderia ser muitas coisas. Então, a FUVEST gosta de temas assim, o Enem não. O Enem é problema social. Por isso que ele exige aí na última competência de número 5, a proposta de intervenção, que nada mais é do que a solução para este problema. Tá? Ah, Thaís, como é que eu inicio meu parágrafo final de conclusão? Eu nunca sei começar o parágrafo. Gente, parágrafo final, primeiro a gente vai começar com conectivo. Então, portanto, por fim, logo, então. A gente tem que lembrar aí das conjunções conclusivas, que vocês estudaram isso lá no ensino fundamental. Precisa ter, tá, gente? Os conectivos aí para sinalizar para o corretor que, olha, eu estou encerrando as minhas ideias, eu vou começar meu parágrafo final. É essencial no texto, tá? A competência de número 4, ela avalia os conectivos dentro do texto de vocês. Numa próxima aula, eu vou trazer todas as competências do Enem para a gente dar uma passadinha também, para vocês terem uma noção bem precisa do que é cobrado de vocês no texto, tá bom? Então, portanto, por fim, né, começa com o conectivo e retoma o tema, tá? Não pode esquecer disso, retoma o tema. Então, para acabar com os maus tratos aos animais domésticos no Brasil, é preciso que, gente, bem basicão assim, bem direto, tá? Bem objetivo mesmo. Aí, o que o meu parágrafo de intervenção precisa conter obrigatoriamente? Preciso ter a ação, que é o que deve ser feito, tá? Precisa conter agente, que é quem deve realizar essa ação. Preciso ter um modo ou meio, que é como essa ação vai ser realizada. Preciso ter o efeito dessa ação, uma vez que eu realizo isso, né? O que vai afetar na minha sociedade. E eu preciso que algum desses elementos aqui seja detalhado. O que é isso? Um desses elementos eu vou explicar melhor como vai funcionar. Aí você escolhe, ou detalha a ação, ou detalha o modo, ou detalha o efeito, tá? Fica a critério de vocês. Eu, particularmente, acho que é mais fácil detalhar o modo que uma ação vai ser realizada. Mas aí é minha opinião, tá? Cada um vai fazer do jeito que achar melhor, ok? Então, portanto, para acabar com os maus tratos contra os animais domésticos no Brasil, é preciso que, vamos pensar aí, gente, o governo fiscalize
de maneira mais apurada, ali, de uma maneira mais detalhada, as denúncias de maus tratos que são feitas pela população. Então, eu já pus a ação, fiscalizar as denúncias, o modo meio, né, de uma maneira mais apurada, mais detalhada, ok? E o efeito, para que a população perceba, né, que há uma preocupação, sim, em acabar com esses maus tratos e que esses maus tratos, né, definitivamente sejam aí eliminados, né, sejam de fato aí, vigiados, fiscalizados e que se tome uma providência, né, para que assim os animais não sofram mais com esse tipo de violência, esse tipo de agressão. Então, é um exemplo de como vocês podem finalizar a dissertação, tá? Não tem necessidade de colocar mais de um agente, tá? O Enem não exige mais isso. Pode ser um apenas, uma ação apenas, só que agora ele exige o detalhamento. Então, vocês vão ter que explicar efetivamente como isso vai acontecer, qual vai ser os efeitos dessa ação, tá? Então, é o famoso aqui, ó, o para quê, o efeito. Então, vocês literalmente podem colocar essa palavrinha, para quê, taranana, e termina aí de detalhar, né, de fazer o efeito de vocês, beleza? Só para a gente fechar aí a proposta de intervenção. Gente, nós temos uma competência só para a proposta de intervenção. Então, ela é muito importante. Vocês têm que saber fazer a proposta de intervenção. Então, nessa competência aí, a gente literalmente, né, vai verificar se tem agente, se tem a ação, se tem o meio, se tem o efeito e se tem o detalhamento. Então, a nota vai ser bem condizente com o que tem no texto de vocês, tá? Quem não fez nenhuma proposta de intervenção, ou fez uma proposta mas que não tem nada a ver com com a discussão que jogou no texto, vai ter nota 0. Quem apresentou uma proposta de intervenção muito vaga, por exemplo, quem fala assim, é preciso acabar com os maus tratos contra os animais, ponto. Isso é uma proposta muito vaga, muito mesmo, recebe nota 1. A nota 1 seria 40, tá, gente? De 0 a 200 aí. Quem elabora de forma insuficiente ou não articulado com a discussão, recebe nota 2, seria 80. Por exemplo, o governo deve acabar com os maus tratos contra os animais, ponto. Muito insuficiente também. Qual governo deve fazer isso? Vai acabar de que maneira? O que ele deve fazer? Como ele deve fazer? Quais os efeitos disso? Então, tem muita coisa para ser dita, tá? Elabora de forma mediana. Quando coloca, o governo deve fiscalizar as agressões aos animais, ponto. Então, tem a ação, tem o agente, começa a fazer um detalhamento ali e não desenvolve. Então, recebe nota 3, que seria 120 pontos. Quem elabora bem a proposta de intervenção, mas ainda está faltando ali algum elemento, recebe nota 4, que seria 160. Normalmente recebe nota 4 quem esquece de algum elemento, por exemplo, esqueceu de colocar o efeito, ou esqueceu de detalhar, colocou tudo, mas esqueceu de detalhar. E agora, quem faz a proposta bonitinha, elaborou bem, relacionada ao tema, articulado com a discussão, colocou 5 elementos, recebe nota 5, que é nota 200. Tá? E assim a gente encerra a nossa dissertação linda e maravilhosa. Gente, alguma dúvida aí com relação à proposta de intervenção? Como fazer a proposta? O que vocês acham aí? O que vocês acharam aí disso que eu comentei com vocês? Eu acho a intervenção uma das coisas mais fáceis da redação, na verdade. Você acha a intervenção mais fácil, Divan? Eu, particularmente, também acho, porque é muito quadradinho, né, gente? Aquilo lá é pronto, é colocar a ação ali, é muito certinho. Então, eu acho que é ali a competência mais fácil de obter nota.
Às vezes você bota até uma solução meio difícil, que seria para se fazer no Brasil, mas continua sendo uma solução, né? Sim, continua sendo uma solução. Continua sendo. Às vezes eu chamo a atenção dos meus alunos com relação a isso. Às vezes a galera coloca umas coisas que são inviáveis de serem realizadas no Brasil. Né? Tem gente que coloca assim, tem que fazer que nem lá na Suíça, que eles fazem. Então, gente, né? A Suíça é um país de primeiro mundo, é um país, né, bem evoluído, se a gente comparar aí com o Brasil. Então é complicado a gente colocar propostas assim mirabolantes que a gente sabe que não vão ser realizadas no Brasil. Então lembrar da nossa realidade, de coisas que são possíveis de serem efetivadas aqui e sobretudo, que estão relacionadas com a discussão que vocês desenvolveram no decorrer do texto. Isso é muito importante. Se falar no texto que o problema lá dos maus tratos é falta de empatia, falta de fiscalização das leis, e lá no final da intervenção falar que para combater os maus tratos tem que criar leis, já está incoerente. Porque na discussão você falou que falta fiscalização das leis, ou seja, as leis já existem. E aí no final você fala que tem que criar lei, então está incoerente, você perde nota por isso. Então tome cuidado. Tá? A intervenção tem que estar casada com a discussão. Se a discussão é fiscalizar as leis, então joga na intervenção. O cumprimento das leis, né? Isso, joga na intervenção. É preciso uma fiscalização mais rígida que faça o cumprimento das leis existentes sobre os maus tratos contra os animais. Além disso, falta aí, é preciso uma conscientização coletiva da população para que tenha maior empatia, né, com esses animais, que já que pegou, que quis o animal, então que trate bem, né? Se não quiser, põe então para adoção, mas não maltrate esse animal. Então pensar em soluções assim, relacionadas com a discussão. Beleza? Ok, meu povo? Nossa, falei demais hoje, hein? Vocês me deixaram falar muito, agora eu quero ouvir vocês. É isso. Oi, quem vai falar primeiro? Para mim. José, pode falar, José. Não é sobre a proposta de redação em si, mas eu acho que seria interessante fazer uma aula com... Sabe, sempre no começo da proposta de redação tem uma palavra, assim, que muitas vezes a gente não sabe muito bem o significado dela. E essa palavra acaba modificando toda a proposta. Acho que seria interessante, sabe, buscar essas palavras, mostrar as palavras que foram usadas nos últimos anos, essas coisas. Com certeza, José. A gente vai fazer discussão do tema agora, né? E na discussão do tema a gente pega essas palavrinhas-chave. Isso aconteceu sobretudo no Enem deste ano, que foi sobre a questão do estigma relacionado às doenças mentais na sociedade brasileira. Muita gente não entendeu o que significa a palavra estigma. E acabou o quê? Tangenciando a redação. Mas, gente, foi muita gente mesmo. Tá? Então, E teve pessoal que fez biografia, né, também, por causa disso, praticamente. oi, Divan, não te ouvi, fala um pouquinho mais alto. E teve pessoas que fizeram biografia, né? Nossa, fugiu do gênero, fugiu do tema. Muita gente esse ano, no Enem esse ano, muita gente deu uma perdida aí por causa dessa palavrinha mesmo, que não sabia o que era. Entendeu outra coisa e levou embora aí. E aí tangencia totalmente a redação. Mas eu sempre chamo a atenção para meus alunos para essas palavrinhas-chave. Sobretudo, retomar as palavrinhas do tema, que estão no tema. Isso é muito importante. Retomá-las ali ao longo da dissertação. Sobretudo na introdução e depois lá na intervenção, que eu falo, começa com o conectivo final, retoma o tema, né? Exatamente como tá, para acabar, para minorar, para eliminar os maus tratos contra os animais domésticos no Brasil. É preciso isso. É muito importante que se faça isso na dissertação. Ok? A gente vai falar assim, dessas palavrinhas-chave. Gente, alguma dúvida com relação à estrutura da dissertação? Como começar? Como desenvolver? Como finalizar?
Eu fiquei um pouco preocupada depois que a gente começou a ver os textos, que eu e a Rafaela percebemos que ainda, né, tem algumas pessoas que ainda estão um pouquinho perdidas, por exemplo, não estão criando a tese no primeiro parágrafo. Então, eu achei bem pertinente a gente falar disso, para deixar claro para vocês que os próximos vocês irem melhorando isso. Vocês vão ver que a gente vai colocar lá os recadinhos. Olha, faltou a tese, né, Rafa? Falei um pouquinho da correção para os meninos. Então, eu comecei a correção hoje das redações de vocês. Eu li todas, aí agora eu tô indo corrigindo uma a uma, porque eu queria saber o que vocês estavam pensando sobre o tema, e eu vi que todo mundo foi pelo mesmo sentido. Só que eu senti muita falta da parte da estrutura, faltando tese na introdução, a falta dos elementos da proposta de intervenção. Eles têm que estar claro, pessoal. Tem hora que vocês fazem alguma neste quadro, aí eu sempre pergunto lá, que quadro é esse? Vocês têm que lembrar que a redação ela tem que estar toda explicada no texto. Não tem nada lá que eu tenho que olhar em outro lugar. Então, vocês têm que ficar muito certo disso. Na hora de fazer qualquer referência, se essa referência está dentro do texto. Para não ficar perdido lá, porque aí eu fico lá, para que isso? Onde você achou? E também muito importante, as fontes. Onde que vocês tiraram as informações? Alguns colocam a fonte, mas fica só cita. Então, isso não é um repertório que a gente legitimado. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, tá? Isso. Mas até amanhã, quarta-feira, eu já vou mandar todas as redações para vocês, com as notas certinho. Mas eu também quero que a Thaís dê uma olhada, principalmente nessa primeira, para a gente delimitar certinho como que a gente vai trabalhar com vocês e explicando cada aula algum déficit que a gente notar. Isso, exatamente, gente. Muito importante, Rafaela, citar isso. Essa questão de citar fonte, gente, é importante porque a dissertação argumentativa, mesmo sendo o posicionamento de vocês, tem que ser um posicionamento fundamentado, tá? Senão cai no achismo. Então, não pode cair no achismo. Então, por isso que, assim, você afirma, mas você afirma embasado em algo, tá? Então, você tem que fundamentar aquela afirmação. Justificar, depois vir aí com a fonte, com a citação, com o exemplo. Senão fica uma coisa ali, né, jogada, aleatória, sem a gente saber de onde você tirou aquilo. Vocês vão ver muito isso, a gente colocar, mas com base em que você afirma isso? Então, cuidado com essas afirmações muito genéricas também, tá? Por mais que seja de conhecimento aí comum, é preciso contextualizar, tá? Deixar bem claro ali pro leitor. Fujam de algumas palavrinhas, gente. Por exemplo, pronome definido. Todas as pessoas, todo mundo, tudo. Não pode usar pronome definido na dissertação argumentativa. É proibido. Então, lembre-se disso. Na hora que colocar um todo lá, um tudo, opa, peraí, tá isso que não pode. Deixa eu mudar aqui a construção. Porque senão o seu raciocínio vai todo lá por água abaixo. Fica uma coisa muito generalizada. E a dissertação ela precisa ser específica, pontual, tem que ser cirúrgica. Okay? Outra coisa que eu notei, gente, que ainda tem o uso sem ser da terceira pessoa. Vocês têm que ficar claro que o texto é impessoal. Então, nunca pode ter o eu, o nós aparecendo lá, fazemos, esses verbos assim não pode aparecer. Então, na hora que vocês releu a redação de vocês, viu o verbo nessa conjugação, tem algo errado. Não pode, tá? Exatamente. A primeira pessoa do plural, né, vocês gostam de usar muito. Cuidado, tem que ser na terceira. Fala, Lilian. Tadinha, eu falo tanto, né? Deixa eu falar. Eu comecei hoje com eles, conversei na aula com todas as turmas, a turma do nono, segundo e terceiro que eu trabalhei hoje, sobre o concurso da Amazônia, você já viu? Que vai ser, para o ensino médio, uma dissertação argumentativa. Aí tem o tema aqui, eu até falei com eles para a gente pedir também assim, uma ideia a essas professoras jovens aí com a cabeça muito boa, para ajudá-los a fazer. Claro. Entendeu? Em primeiro lugar, pra gente, você mandou lá no grupo? Mando.
O primeiro lugar, 5 mil e Ó. um ano válido para ir ao Aquari, durante um ano o passaporte. Que chique. Tem premiação do primeiro ao 10º lugar. Então é muito bacana, é muito legal. E eles estão com tudo para participarem, Com né? certeza. Tudo. Bora fazer, gente. Olha, vai ser economia azul, a importância do mar para o desenvolvimento do Brasil, ou economia azul, a relevância da vertente científica. Legal. Um dos dois temas que vai cair. Para ensino médio. Entendi. Do 6º ao 9º, uma narração, uma história sobre a Amazônia. Que legal, Lília. Muito bacana. É. Vamos fazer, gente. Vamos trazer um tema, então, na próxima aula pra gente desenvolver isso aí. 5 mil, segundo lugar 3, terceiro lugar 2 mil, depois vem mil, vem 1.000 até o 10º. Que isso, bom demais, hein, Imagina vocês um dinheirinho desse? Bom demais, hein, galera? Muito bom. Quem quiser, a gente pode fazer aí a próxima aula, uma discussão sobre esse tema. Render uma boa redação aí pra vocês fazerem. Aí a gente corrige, né, Rafa? E vocês enviam. Combinado, então? Podemos mudar nosso cronograma de semana que vem? A gente faz esse tema? Por mim, pode ser. Edivan falou que vai participar. Marcos Ótimo. também, né, Marcos? Quem mais aí dos meus alunos? Cadê? Pedro Henrique, Diego? Aí, ó. Vamos mobilizar Laura. então, gente. Aula que vem, então, eu vou preparar um tema relacionado a isso pra gente fazer. Então, a gente discute e já começa a produção. Combinado? Sai um pouquinho do nosso cronograma, não tem problema. Inclusive, depois quero sugestão de vocês para a nossa próxima leva de temas, tá? Já tinha elencados alguns, mas se vocês quiserem sugerir algum tema aí que vocês queiram que a gente trabalhe, estamos abertos à sugestão. Né? Será que cairia desarmamento? Oi, Edvan? Será que cairia desarmamento? Desarmamento? É. Pode ser, podemos pensar. Se quiser, a gente pode fazer esse tema também. Talvez, acho que o armamento, não. Questão do armamento da população, porque o nosso governo ele é favorável, né? A armar a população. Então, eu acho esse um tema um tanto quanto polêmico por conta do governo. Vai automaticamente cair em questão política, mas a gente pode fazer uma proposta sim, não tem problema. Vai que, eu acho que também é um problema cultural, né? Porque se a senhora for analisar, em países como a Alemanha e a Áustria, que o povo é, digamos, educado, quando liberaram as armas lá, eu acho que tem uma arma a cada 100 pessoas lá naquele país. Quando liberaram as armas, a taxa de crimes começou a cair e tiveram poucos acidentes, assim, de a pessoa ter uma arma e matar outra por motivos fúteis. Acidente doméstico, né? Mas se você for analisar, os Estados Unidos, que tem uma cultura extremamente segregacionista e preconceituosa, só aumentaram os massacres. Esse é o problema do Brasil, né? O problema do Brasil é essa isso questão que acontece no Brasil. Cultural mesmo. Eu, particularmente, sou contra essa questão de armar a população, porque eu também acho que o Brasil não tem ainda um nível cultural para portar uma arma. Eu acho que a pessoa é cidadão de bem até brigar com a namorada. Exatamente, até brigar no trânsito. Até brigar no trânsito. Eu já vi 2 homens rolando no chão por conta de uma discussão no trânsito. Porque um fechou o outro sem querer, aí um começou a discutir, aí um saiu do carro, o outro saiu também. Gente, eu estava parada e eu presenciei tudo. Eles saíram no tapa, que um começou a rolar no chão, gente. 2 marmanjos, assim, em horário de trabalho, sabe? Galera toda buzinando, revoltada, porque tinha que ir pro serviço, eles pararam o trânsito por conta disso. Imagina se tivesse uma arma, qualquer um dos dois. Se chegaram a esse ponto de rolar no chão, tivesse uma arma, dava um tiro ali muito facilmente. Então, eu particularmente acho que
brasileiro não é preparado para portar uma arma. Mas é uma discussão boa, assim, a gente pode discutir, sim. Vou pensar nesse tema, sim, vamos fazer uma proposta, tá? Quem quiser dar mais sugestão, manda aí, gente, manda aí. Porque é bacana a gente ver aí o que vocês estão pensando que podem ser potenciais temas do Enem. Porque o Enem é uma caixinha de surpresa, né, gente? A gente vai tentando acompanhar as notícias, os acontecimentos do Brasil, mas é o que dá na teia lá deles, que eles mandam, né, de tema. A gente nunca sabe exatamente o que vai ser cobrado. Então a gente pode esperar qualquer coisa assim. Eu até estava discutindo o armamento, depois daquele caso daquela escola lá em Saudade, que o pessoal estava falando assim que se tivesse uma arma nada teria acontecido. Será? Às vezes poderia ter sido pior, né? Aí eu falei, será? Eu também falei, será? Porque como que o governo teria uma chance assim, de deixar alguém armado na escola, ou como ele conseguiria fazer com que todos os professores tivessem uma arma, e se os professores pensariam em levar uma arma para a escola. E não só isso, né, Edvan? Para que os professores tenham uma arma, por exemplo, eles têm que ter um preparo antes, né? Tem que fazer curso de tiro, tem que fazer aí um curso de autodefesa, né? Porque normalmente quando a pessoa te aborda, você não tá esperando. Você tá numa sala de aula de bola e chega um cara atirando, você não tá esperando. Então você tem que ter um preparo muito grande, um preparo psicológico, um preparo físico até, né? Para você reagir ali de uma maneira inteligente, né? A uma surpresa, porque o cara normalmente pega desprevenido, pega de surpresa, e você ter ali uma tática, né, para você agir da melhor maneira possível, sem afetar, por exemplo, os alunos, sem ter vítimas, né? Então, sim, tem que ter um preparo muito grande, né? Eu vejo que nem os policiais do Brasil têm esse tipo de preparo. A gente vê um monte de abordagem policial que são feitas inadequadamente, porque não tem preparo. Então, eu acho que é uma discussão bem complexa, assim, bem complicado a gente dar arma, né, para uma população dessa forma, assim, né, sem qualificação, sem preparo nenhum. Mas isso é minha opinião, né? Mas vamos fazer essa proposta, então, pra gente discutir aí numa próxima aula. A próxima a gente faz, então, do concurso, na outra a gente faz esse do armamento, que é bem bacana. Bem legal, sim. Dá pano pra manga, hein? Lília, deu certo agora? Acho que você tem um probleminha hoje, né, tadinho? Deu sim. Eu saí, entrei de novo, aí voltou ao normal. Eu não sei o que está vendo, porque eu não tenho, esse tempo todo que eu trabalho assim, remoto, não tenho problema com a minha internet, entendeu? Não tenho. Aqui em casa a gente não tem. Tá minha filha hoje trabalhando home office, tá meu filho lá no outro computador e eu aqui no meu quarto. Eu não sei se pesou, não sei. Pode ser, né? Sobrecarregou, talvez. Internet é difícil, né? Quando a gente sempre precisa. Eu agora montei um cantinho para mim no meu quarto, ele é mais distante do Wi-Fi também. Eu não sei se às vezes pode interferir, né? A internet é uma caixa de surpresa. Um dia ela funciona. Vânia tá lá dizendo que não tá conseguindo. Vânia, não a diretora. Verdade, você não, eu até tô falando aqui. Ai, pois é. É porque, Lívia, se as coisas assim, por sinal, tipo Wi-Fi por sinal, se fosse muito bom hoje em dia, ainda não usariam os cabos, né? Que dá mais uma estabilidade. Exatamente. Então, mas a minha TV é a cabo. Então, eu tô falando assim, Wi-Fi, que tem que pegar tem que receber o sinal, e esse sinal às vezes não pode chegar certo, aí oscila sua internet, entendeu? Que é uma plaquinha. Eu não entendo, esse negócio aí eu não entendo muito bem, não, né? Eu aprendi muita coisa agora, mas para dar aula. A gente aprendeu na marra, né? Eu também sou péssima. Ontem à noite eu fiquei montando para eles, para a turma deles, que eu vou dar, acho que semana que vem, esses slides, montei uns slides lá,
eu montei uma aula de literatura toda lá no slide para a semana que vem. Aí a gente foi... vai aprendendo, né, Lília? De acordo com a necessidade. Eu também sou muito ruinzinha com essas tecnologias. Eu sempre grito os meninos aqui do TI, porque eu sou péssima com essas coisas. Eu sempre falei com eles, né, que eu fui preparada, eu estudei para dar aula dentro da sala, né? Eu e eles lá. Foi assim a minha vida toda, né? Na nossa época de estudar era assim, nunca teve isso. Então, mas eu gosto, eu adoro aprender cada vez mais. Estou disposta a sempre aprender tudo. E o tudo que eu souber, quero passar para eles, trocar com eles. Eu sou assim. A gente tem que estar disposta a aprender mesmo, né? Porque o aprendizado, ele é constante. Mas é que essa EAD pegou a gente meio assim desprevenido, né? Ninguém esperava, mas o ano passado teve que todo mundo entrar aí no ritmo. E eu acho que é o futuro, né, gente? Hoje em dia, né, mesmo aí terminando a pandemia, que eu creio que vai acabar um dia, a gente, né, não vai muito fugir aí desse ensino híbrido, não. Muita coisa a gente vai ter que associar à tecnologia mesmo. Isso que é bom a gente aprender. Mesmo, né, nos perrengues, mas a gente vai aprender. Dá certo. Meus amores, ó, vamos fazer um intervalinho então. E a gente volta para discutir o tema no próximo horário, pode ser? Beleza? Pode ser. Eu costumo falar que eu sou uma pessoa curiosa, que eu adoro, tipo assim, como que faz isso? Aí eu vou lá, pesquiso, saio pesquisando tudo para poder aprender também. Essa é a melhor forma de aprender, Marcos. A gente aprende muito mesmo. Assim. Eu também sou assim, Marcos. Até hoje eu sou assim. Não sei, eu pesquiso, ou eu pergunto a alguém, eu quero aprender, eu Pode ser a coisa mais boba, mas eu vou lá e pesquiso. Isso aí. Eu também. Eu também. Eu fico atormentando os meninos aqui do TI, eles não me aguentam mais. Eu falo, gente, como é que faz isso? Como é que faz isso? Mas eu fico perguntando até eu aprender. Bora vai. Não, fica até ruim pra gente fazer os comentários, a gente fazendo marcações, não dá. Então precisa ser em pé mesmo. Gente, redação sempre manuscrita, nada digitado, porque o Enem, né? Vocês vão fazer. Tem o Enem digital também, mas vamos fazer manuscrita. Eu sofro com isso aí, ô Rafaela. Eles mandam de cabeça para baixo, tem hora que eu tenho que rodar a cabeça para ler, porque não tem como. Você acredita? No outro dia eu tive que virar o notebook. Uma loucura. A gente fala, mas... Isso aconteceu comigo também. Eu tive que tirar print da tela do computador no celular, porque no celular eu conseguia virar a foto, corrigir no celular e depois só escrever a nota ali, porque, gente, não tem condição de fazer essa correção. Assim. Tem aluno que me manda, um aluno só do Cenecista, só esse. Eu já falei com ele. O arquivo zipado. Meu filho, que entende também tudo de internet, ele falou, mamãe, não abre. Não abre. Ele fez tudo e não abriu. Aí eu falei, meu filho, só você que manda isso zipado. Por que você não manda igual todo mundo? Olha, é uma loucura. E outra coisa lá que eu também... é vocês tentarem fazer o ângulo bom da foto. Igual teve gente que entregou redação escrita a lápis, o reflexo fica ruim para a gente ler. Teve palavras que eu fui no adivinhômetro, assim, pelo sentido dava para ver. Mas tentem sempre fazer a caneta preta, porque fica mais fácil para visualizar. Porque tem hora que eu não sei se tem acento, se é um A, se é um O, que depende muito da letra da pessoa. Então, isso mesmo, Rafa. Lembrando, gente, que o Enem, ele é assim também, né? Vocês fazem a prova somente a caneta preta, vocês nem podem entrar com caneta de outra cor, não entra com lápis, nada, é só com a caneta em mãos. E as provas todas são digitalizadas e disponibilizadas para o corretor numa plataforma digital. Bem parecido com essa nossa plataforma da Senec. Então, assim, se a letra está legível, se, né, não ficou bom ali, o candidato é que sai prejudicado, porque o corretor ele não vai pegar uma lupa lá e fazer igual a Rafa, ficar virando a cabeça para corrigir. Ele não faz isso, gente. Tá nítido, tá legível, ele corrige, não tá? Ele marca lá como ilegibilidade e parte para frente. O corretor tem que corrigir no mínimo 100 redações por dia. Então não dá para você ficar lá pegando uma lupa tentando adivinhar, nossa, isso aqui, né, é um acento, não é?
Então, tomem cuidado com isso prejudica vocês mesmos, tá? Então, se for para E o ângulo da foto também. Coloca sobre uma mesa, vai por cima, sem o flash, porque às vezes o flash atrapalha um pouco, vai para um lugar que a luz já esteja boa, não precisa do flash. Porque eu tô tendo um pouco de dificuldade para ler. Tem hora que tá dando um pouco de reflexo. Aí eu perco muito tempo numa redação só. Rafa, a minha Eu também primeira, tenho. eu mandei escutar lápis, Eles porque eu mandam não aqui sabia. também, assim, meio escuro, a sombra, né? Aquela sombra, aí não dá. Nossa, tá cortando pra mim o áudio. A minha, pra mim, também tá Vocês cortando também? dela. Tem A minha primeira redação eu mandei, desculpa interromper, Pode a falar. lápis, porque eu não sabia, mas a segunda agora eu mandei a caneta. Eu fiz a lápis, mas aí eu passei a caneta depois. Beleza, Marcos. Depois eu vou fazer um postzinho lá para publicar para vocês também essas orientações, né? Para quem se esquecer na hora. E outra coisa, galera, Nossa, eu ia falar uma coisa importante, agora fugiu completamente. Aí é bom que você ajuda aí a reforçar tudo. Eles vão lembrei. escutar mais vocês aí. Tem um aplicativo de celular que chama Como é que é? Peraí, deixa eu ver. Can Scanner, isso. Can Scanner, que ele é excelente, gente. É um aplicativo que vai escanear a redação de vocês. E uma vez que ele escaneia, ele mesmo já faz aquele melhoramento da imagem. Já enquadra a imagem direitinho no formato, melhora ali a luminosidade da foto. Então, ele é muito bacana, ajuda muita gente aqui para corrigir. Quem puder baixar, ele é gratuito. Então, vocês conseguem baixar no celular aí normalmente. Tira ali. Já tô baixando aqui. Ele é muito bom, galera. É uma dica aí que nos ajuda, né, Rafa? Eu utilizo muito na faculdade também para digitalizar capítulo de livro, para a gente poder ter, para estudar. Eu utilizo muito. Então, ele é um aplicativo muito bacana. Ó, o Alan tá falando aqui. Quem tiver o Windows 10 é para melhorar a qualidade da imagem. Ó. A Lívia tá cortando pra mim. Será que é a internet dela? A conexão dela tá como ruim. Oi. Agora melhorou. Tá cortando. Não tô entendendo isso hoje. Pode ser. Tem dias que a internet oscila mesmo. Ou pode ser porque como tem muita gente usando aí, ou porque você tá longe do coisa. Gente, então vamos lá? Vamos começar a nossa discussão do dia, né? Que a gente ficou falando aí de outras coisas e não fizemos a leitura da nossa propostinha de redação. Vou compartilhar aqui a tela com vocês pra gente ler juntos. Gente. Vamos lá. Tá todo mundo vendo minha tela aqui? Tá aparecendo sim. Então, bora lá, gente. Ó, textos motivadores. Texto 1. Com o objetivo de frear os maus tratos contra os animais, o presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira, dia 29, a Lei 1095/2019, que aumenta a punição para quem praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais. A legislação abrange animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, incluindo aí cães e gatos, que acabam sendo os animais domésticos mais comuns e as principais vítimas desse tipo de crime. A nova lei cria um item específico para esses animais. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, existem no Brasil 29 milhões de domicílios com cães e 11 milhões com gatos. Agora, como define o texto, a prática de abuso e maus tratos animais será punida com pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e a proibição de guarda. Atualmente, o crime de maus tratos animais consta no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais 9.605/98 e a pena previa de 3 meses a 1 ano de reclusão, além de multa. A lei sancionada nesta terça-feira também prevê a punição a estabelecimentos comerciais e rurais
que facilitarem o crime contra animais. Então, veja, a gente já tinha uma legislação que versava sobre isso, porém a punição era muito branda, né? Era de 3 meses a 1 ano de reclusão e uma multa. Agora, né, a punição vai aí de... Cadê? Cadê, gente? Acabar de ler aqui. Quanto tempo de prisão? Aqui. Agora vai ser de 2 a 5 anos de reclusão, né? Preso, multa e também a proibição de você ter animais novamente, né? Então, a lei se tornou mais rígida, né? Mas ainda assim a gente vê muitos maus tratos contra os animais. Texto 2, ó, o Distrito Federal registrou 41 ocorrências de maus tratos e crueldade contra animais de janeiro a março de 2018. No mesmo período de 2017 foram contabilizadas 22 denúncias. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o aumento foi de 87% no período. Texto 3, os cães são os melhores amigos do homem, mas o homem é o que do animal? Alguns que tratam os animais como simples coisas, mas não podemos generalizar. Porém, podemos dizer que os maus tratos ficam mais evidentes a cada dia, como é o caso da cachorra Tchutchuca, que foi encontrada na rua em estado deplorável, à beira da morte, mas recebeu cuidados e hoje alegra o quintal da casa de Thiago Oliveira Catana, membro de um grupo voluntário que cuida de animais abandonados e maltratados. A Organização Mundial de Saúde estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados, entre 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Em cidades de grande porte, para cada 5 habitantes há um cachorro. Destes, 10% estão abandonados. No interior de cidades menores, a situação não é muito diferente. Em muitos casos, o número chega a 1/4 da população humana. Então, vejam que há muitos animais, né? Inclusive, assim, já teve alguns projetos de castração de animais de rua, né? Mas acaba que nunca vai pra frente, né? Texto 4, a gente tem uma chargezinha de um animalzinho abandonado. Pode me maltratar, mas filma e posta na internet para ver se alguém me adota. Né? Então, assim, é muito triste mesmo essa condição desses animais, porque são seres aí completamente indefesos. Então, a partir dos textos, né, motivadores, redige um texto citativo, argumentativo, modalidade escrita formada em língua portuguesa sobre o tema maus tratos contra os animais domésticos no Brasil. Apresente proposta de intervenção, respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, gente, é um tema, né, bastante fácil, né, bem tranquilo aí da gente trabalhar, né, mas a gente precisa comentar aí um pouquinho a respeito, né. Então, vamos lá. Vamos pensar aí o que a gente pode comentar desse texto, gente. O que vocês acham dessa temática? Por que vocês acham que há tanto maus tratos contra os animais no Brasil? E aí, quem começa? Um que até Lilian chegou a falar é que a pessoa não tem amor com o animal, né? Então, se o animal aprontou algo, né, vamos dizer, rasgou o chinelo, aí pronto, já fica bravo com o animal, aí quer bater muito no animal, começa coisa e vai pegando, né, nojo do castigar, animal, né? Então, a partir daí só vai juntando, aí daqui a pouco faz algo pior com o animal. Então, é coisa que a pessoa tem que ter um pouco mais de amor com o animal. Isso. Eu acho engraçado que no Brasil, tudo que aquilo que a gente não pode mudar, a gente tenta mudar com a força, com a brutalidade. Igual, se a criança não respeita o pai e a mãe, o que a gente faz? A gente bate. Se o cachorro não te obedece, a gente bate. Aí, quando vem alguém que vem pra cima de você, nossa, mas por que você tá me batendo? Você não sabe conversar? Mas eu acho que a gente vem de uma cultura que tudo que
que para ser resolvido mais rápido tem que ir para a ignorância, para a violência. Eu acho que o brasileiro está acostumado com isso. Homens, principalmente, me desculpa os meninos, mas homem gosta de se mostrar demais nisso. Ele está discutindo com alguém, logo ele quer levar para violência, ele não sabe discutir ideias. Eu falo isso muito pro meu marido. A gente tem que aprender a discutir ideias e pensamentos. E é uma coisa que a gente não faz, porque tudo parte para violência. Acaba que é também uma afirmação aí do machismo, né? Porque para você ser homem, se mostrar homem, você tem que ser mais forte, você tem que ser agressivo. E entra todo mundo aí na reta, né? Animal, mulher, criança, todos que são mais fracos, né? Que mais, digamos, mais vulneráveis que esse homem aí que quer tanto aí se autoafirmar. Isso aí. Também concordo plenamente com isso. Tem homem que, nossa, parece uma grosseria. Eu já vi casos acontecerem horríveis, cenas. Sim. O que mais mata é você falar com todo carinho, com toda calma, e a pessoa vir pra cima de você de uma forma tão, né, estressada, bruta. Isso que me irrita, me deixa muito irritado. Exatamente, né? O Alan tá falando aqui, né, nessa questão, que é uma questão de educação, com certeza, é hereditário, né? Se você é uma pessoa violenta, você vai passar pro seu filho isso. Essa violência não deixa de ser um trauma, né? É uma consequência do trauma, sim, que precisa ser trabalhado, né? Senão essa pessoa vai se tornar um adulto agressivo. Quem me chamou aí? Eu. Professora, na contextualização, a gente pode utilizar Freud, né? Psicanalista Freud. Que fala dos traumas da infância, né? Ele fala que o homem é agressivo por natureza. Uhum. Que Com certeza, pode usar Freud. Ele é violento por instinto. Sim. Pode usar Freud, sim, né? O homem até pode ter essa natureza mais instintiva, mas acaba que essa natureza ela é potencializada, sobretudo pelos discursos machistas que rodeiam a nossa sociedade. Então, assim, mesmo que ele haja por instinto, ele tem que ser corrigido para que isso não se torne um hábito, né? Na verdade, eu até me lembrei de outro, esqueci o nome dele. Que ele fala que a violência não é instintiva, é intersubjetiva e social. Construída, acho que é construída dessa forma, esqueci o nome dele. Não, mas aí vocês pesquisando, vocês acham aí, com certeza, né? Que falam sobre isso aí, por exemplo. Mas pode usar sim, com certeza. Maquiavel? Não sei também. Se é de fato aí. Vou pesquisar. René Girard. Ótimo. Olha aí. O que mais, gente? Repertório que a gente pode usar? Eu tava pensando aqui, Thaís, a gente tem uma música que a gente canta muito pros nossos filhos, que é aquela do gato lá. Atirei o pau no gato. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Eu acho que a gente já ensina a criança isso, que pode meter o pau no gato. Aí como que quer que respeita os animais? A gente começa, até as músicas infantis é levado para o lado da violência. A criança começa, mas por que na música fala atire o pau no gato se eu não posso bater no gato? Exatamente. Gente, a criança é tão assim, ela imita a gente completamente, né, o tempo todo. Em casa eu tenho uma cachorrinha, né, uma vira-latinha que eu adotei, e ela é uma pincher com vira-lata, né? Nem sei o que é aquilo lá. E a Vicky Cristina, ela assim, ela dorme comigo na cama, né? Sempre foi criada dentro de casa, cheia das mordomias, regalias, né? E engraçado que quando eu engravidei, muitas pessoas iam falar, mas você vai tirar ela da sua cama, né? Porque como é que você vai dormir grávida, com neném, não sei o que. Eu falei, gente. E dormimos até hoje, nós 4. Eu, ela, o Thales e meu marido. Numa boa. E o Thales morre de amores por ela. Os dois são uma gracinha. E é tão engraçado que, assim,
Eu chego em casa, ela já vem doida, né? Abanando o rabinho, querendo me lamber. E eu abaixo a cabeça assim pra ela me lamber, né? Pra lamber minha orelha. Porque quando ela não me lambe, ela não fica. Antes dele ser resgatado, ele foi jogado água quente nas costas dele. Ele ficou muito tempo com as costas assim, sem nenhum pelo. Mas hoje em dia tá bem, só que por causa do tratamento dele, se você for fazer carinho nele, quando ele era bem pequeno, ele é muito arisco. Uhum. Ele começa a rosnar, ele começa a fazer essas coisas, mas também é só quando ele tá com alguém perto dele, mas se ele tá sozinho comigo, ele é muito solto. Mas se chegar outro cachorro, ele Ele já rosna muito. fica. Ele é muito agressivo. Oi, Diva, a minha cachorrinha também é assim. A Vi Cristina, né? Eu peguei ela também, adotei. E a gente percebeu que ela tinha muito medo de homem, principalmente homem. Com mulher não, com mulher era de boa. Mas às vezes meu irmão chegava em casa, ela se escondia debaixo da cama. O meu, né, marido, na época era meu namorado, chegava em casa, ela se escondia. E, nossa, tinha vezes assim, dela chegava até a fazer xixi, tadinha, de tanto medo que ela sentia. Então a gente percebeu que ela tinha algum trauma. A gente acha que ela foi maltratada e por algum homem branco, porque toda vez que ela via um homem, ela ficava nessa situação. E assim, ela já melhorou muito, mas até hoje, igual você falou, ela é bem arredia. Se chega alguém diferente assim na minha casa, ela rosa, ela fica brava, principalmente com o homem. Homem, assim, não entra na minha casa. Mulher até deixa, agora homem não. É engraçado isso também. Eu acredito que tenha sido maus tratos também. Tadinho, né, gente? É muito triste. Nossa. Bom, Tem aquela apresentadora também que é muito famosa pela causa dos animais, eu esqueci o nome a dela. Luísa Mel. Luísa Mel é uma ativista. Isso. Exatamente. É uma ativista que luta em prol. Você perguntou dos pet shops, é proibido a venda de animais em pet shop, fica a amostra daquele jeito. Agora eles têm que ter outro ambiente, aí pode até fazer a venda, mas aí a pessoa vai, tipo, numa fazendinha. Canil, né? Alguma coisa assim. Não pode ficar igual ficava em loja. Exposto. Eu suspeitei mesmo disso, porque eu passei a reparar que não tem mais. Né? Se a gente entra no pet shop, não tem mais. Então eu associei que fosse, né, alguma lei aí. Só assim, né? Só assim, olha lá, né? Eu sou muito contra comprar animal, comprar cachorro. Eu nunca comprei. Eu sempre ou ganhei ou adotei. A gente tem, por exemplo, meu irmão gêmeo, ele tem 3 cachorrinhos. Os gêmeos, que a gente chama, o Thor e a Nina, ele adotou junto comigo. No dia que eu peguei a Vicky, tava lá os dois também, ele foi e pegou os 2. E aí depois ele resgatou um outro, que é o Bruce, que a gente pegou na rua, que a gente encontrou ele petiti na rua. E foi numa época que tava tão frio que, tadinho, ele ia morrer. E aí a gente pegou, ele adotou ele também, levou pra casa dele. Então a vida inteira a gente fez isso, pegava na rua, a gente nunca foi de comprar, não. Nada contra, né, quem gosta de comprar, desde que cuide, eu ainda acho, né, que melhor do que, sei lá. Eu também nunca comprei, eu também nunca tive cachorro de raça. Eu também não. Eu também nunca, eu tenho um que eu ganhei da minha tia, mas assim, agora de comprar eu não tenho coragem não concordo. Também acho tão esquisito. É a mesma coisa que você vender uma criança, né, gente? Sei lá, eu acho tão estranho. Assim. Eu, particularmente, né? Não sei se é porque também eu trato de Cristina com filho. Porque é um membro da família, gente. É um membro da família, assim. A gente sai, a gente viaja, sempre preocupa com ela, com quem vai deixar comida, cuidar direitinho. Então é um membro mesmo da família, né? Que você tem que cuidar mesmo com o mesmo apreço. Mas infelizmente não é todo mundo que pensa assim, né? Eu só não consigo entender a linha de raciocínio dessas pessoas. Porque se maltrata dessa forma, igual tem gente que larga na coleira, tomando sol, tomando chuva, preso o dia inteiro, sem comida, sem água. Pra que tem cachorro então? Né? Por que não doa? Por que às vezes até na rua, solto, o cachorrinho sobrevive melhor do que nessas condições? Eu não consigo muito entender, mas
parte disso mesmo, é a natureza humana, né, que é ruim, que é má, né, e sei lá, As pessoas são sádicas. são sádicas. Elas gostam de fazer as outras se sentirem mal para que elas Sentirem possam superiores. sentir um sentimento de se aliviar de alguma coisa. Tanto que você vê, tem pessoa que chega em casa porque aconteceu alguma coisa, já ou bate no cachorro, ou bate no filho, ou bate na esposa. Você consegue ver, você entende essas coisas. Exatamente. Eu acho que é mais ou menos essa linha de raciocínio mesmo. A pessoa que faz isso com o animal faz com qualquer outro ser humano, qualquer outro ser, né? Não acho que com o animal vai ser de um jeito e com É o que outro falam, né? Se faz com um bicho, é capaz de fazer muito pior com um muito humano. pior. Exatamente. E é engraçado, né, que tem um ditado que fala, não confie em quem não gosta de cachorro. Isso aí, Thaís, você tá falando, é uma frase do Emmanuel Kant, que ele fala, para podermos julgar o coração de um homem, a gente tem que ver a forma que ele trata os animais. É bem Só assim. isso. É bem isso mesmo. Eu também, um filósofo, né? O Emmanuel Kant, que fala eu também não, eu não gosto, não confio muito em pessoa que fala, não gosto de cachorro, não gosto de gato, não gosto de nada. Eu acho muito estranho isso também. A não ser que assim, a pessoa tenha passado por um trauma, né? Porque eu, por exemplo, não gosto de galinhas. Eu tenho um trauma com as galinhas, entendeu? Porque Eu também, eu gosto de cachorrinho. eu já fui bicada quando era criança, muito bicada. Então eu tenho um certo trauma de galinha, não chego nem perto, nem um bichinho de bico, passarinho, nada. Nossa, Thaís, você não pode ir lá em casa, então. Pra cá tem galinha? Não, meus meninos, na Páscoa, meu sogro deu 4 franguinhos para eles. Jesus. Tá lá aqueles frangos no meu quintal lá. Pavor, Eles ficam... Rafael. E é engraçado. Eu já tive uma galinha. O trauma é tão grande, gente, que eu chego perto de passarinho. Vocês não têm noção. E meu menino, ele é doido com passarinho. Esse dia minha mãe falou, vou comprar um pintinho pro Thales. Falei, Deus, Nessas daí que eu tô com 4 lá em casa já. eu falei, Deus é mais, quem vai cuidar disso? Eu não chego nem perto, você não tá doido, eu deixei de jeito nenhum. Mas eu tenho um trauma, gente. Eu fui muito bicada pelas galinhas, assim, e isso aí marcou minha vida, minha infância. Mas assim, não maltrato, jamais. Eu nem chego perto, imagina que eu vou maltratar. Mas... Eu tenho uma tia que é assim. Se ela vê uma galinha na rua, ela dá a volta pelo quarteirão, mas não passa do lado da galinha. Eu sou desse jeito de mano. Aconteceu a mesma coisa. Não, e é impressionante, né? Porque aqui no colégio, agora não tem mais, né? Mas antigamente tinha uns patinhos, né? Que ficavam soltos aqui no colégio, porque tem uma cascatinha ali, né? Com as tartarugas e tal. E eles andavam soltos pelo colégio, sempre andavam. Gente, e é impressionante. Eu normalmente sempre dou a volta para passar ali por baixo, onde é o Larguinho dos Patos. Mas ano passado me botaram para dar lá no lá de baixo, justamente em frente ao Larguinho dos Patos. Aí eu tinha que passar por ali, não tinha jeito. Gente, não é que eu passava, os bichinhos vinham tudo correndo atrás de mim, eu saía correndo, gritando que nem doido. E os disciplinados riam de mim, gente, os alunos então, tudo que eles riam de mim. Me zoavam até. E eu morri de medo. Acho que eles percebiam, né, que eu tinha medo, aí que eles iam atrás. Dá uma farra. Agora não tem mais, os patinhos foram embora, tadinho deles. Mas é isso, gente. Pessoa quando não gosta de animal, né, sei lá, estranho. Mas ó, tem muita coisa, né, que a gente pode usar como repertório. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Acho que eu anotei uma frase do Bauman. Deixa eu ver. Não, esse aqui não. Acho que não dá, não. Esse do Neruda dá, do Buscuri. A Rafaela também já citou alguns. A gente tem repertório de filme também, né, gente? Algum filme que retrata maus tratos. Fuga das galinhas? Fuga das galinhas. Não é? Pode ser também, né? Ó, o Alan citou aqui o clipe Salve Ralph. É o do coelho, não é? É esse mesmo, gente, que tá rodando aí pela internet. Muito legal também.
que fala exatamente sobre os testes, né, feitos nos animais em laboratórios. Muito bacana, Alan, bem lembrado. Bem legal esse repertório mesmo. Mr. Peabody, esse eu não conheço. Sherman. Fala disso também, Alan? Fala um pouquinho pra gente. Esses dois eu não conheço. O South Ralph eu vi. É sobre adoção? Ah, que legal. Ah, como intervenção. Legal, pode ser. Verdade. Exatamente, falamos do repertório, vamos falar agora da proposta de intervenção. O que a gente pode sugerir aí para minimizar essa problemática ou para erradicar de fato essa problemática? O que vocês acham? Campanhas, né? Bastante campanha nas mídias sociais, em prol do cuidado, do carinho, dessa lei, né? Para que seja punido realmente. Aqui em Macabu, agora os vereadores votaram e aprovaram, não foi com os animais, mas para os homens que fizerem qualquer agressão à criança ou à mulher. Não pode mais ter um concurso público, assumir o cargo, não pode ter um contrato, não pode ter um emprego. Ele perde tudo. Foi aprovado agora, semana passada. Gostei, apoio totalmente. Professora, seria também interessante até um incentivo às ONGs, né? Assim, o governo, ou até criar algo estatal que tente resolver esse problema, né? Assim, de uma polícia, não polícia, mas uma agência especializada nisso, especializada aos maus tratos aos animais, assim, que vise combater aquilo. Eu também sinto falta, Divan, porque assim, a gente tem a legislação, a gente tem até o Disque Denúncia, mas a gente não tem uma polícia efetivamente que você aciona na hora e vai lá averiguar, né, o que está acontecendo. Então, acho que às vezes até tem, mas não vai, né? No município, não, e às vezes até tem no município, mas até tem, mas é municipal, não é algo assim em larga escala, no país inteiro, né? Sim. Algo federal. Verdade. Ó, o Diego deu uma sugestão bacana aqui, ó. Poderia ser um crime inafiançável. Ótima ideia. Esse tipo de sugestão vocês podem dar na intervenção, sim. Não chega a ferir os direitos humanos. O único problema é que não pode por exemplo, tem que, né, amordaçar o homem também, tem que maltratar o homem também, fazer a mesma coisa que ele fez com o animal. Isso aí já beira a tortura, né, e aí esbarra nos direitos humanos, né? A gente não pode combater a violência com mais violência. Isso não pode. Agora, aumentar aí a pena, aumentar a multa, tornar a multa crime inafiançável, isso aí, ok, porque você vai mexer na legislação, tornando aí a lei mais rígida. Aí tudo bem, tá? Ficar atento aí dos direitos humanos. Diga. Igual isso de inafiançável, também é interessante eu falar, não tem muito a ver, mas pode cair no Enem. Que agora, sobre ser inafiançável, até o homicídio doloso no trânsito não é mais. Você não pode mais pagar fiança, você não consegue mais responder em liberdade. Ótimo. Foi uma lei assinada recentemente. Isso é ótimo, né, gente? Porque o crime doloso no trânsito, gente, é um absurdo, né? Tipo, a pessoa responder isso em liberdade. Porque a pessoa que atropelou alguém e sai correndo da cena do crime, gente, é óbvio que por mais que tenha sido ali um acidente, mas o fato de você sair correndo, você já assume a culpa. Então não tem como, não cabe menos, não é lógico. Você assume a culpa de um crime, né, saindo da cena do crime, e depois você paga uma fiança e fica tudo bem. Então demorou, né, pra isso ser inafiançável. E antes até bêbado, né? Até bêbado, antes você matava uma pessoa num acidente e você ficava respondendo liberdade. Porque não foi pego. E às vezes você era absolvido. Exatamente. Então é uma coisa bem
faz sentido, né? Mas agora melhorou, né? Aos pouquinhos o Brasil vai dando jeito, né, gente? Eu tenho fé ainda. Vocês também? Vai dando uns passos lentos. Nossa mas fé tá meio vai caminhando. abalada, né? Mas a gente não pode perdê-la, né? Porque a gente precisa da esperança. Como Lília tinha comentado de fazer campanhas, a gente pode usar as mídias sociais, né, já que é um meio que tem um grande número de pessoas, né, de usuários. Então, até os comerciais de televisão, essas coisas. Mas, para mim, a mídia social é um meio que tem um grande número de usuários e que pode ser feito através delas. Sim, tudo que é repercutido na rede, né, nas mídias sociais, tem um alcance muito grande, né, e muito rápido, por causa desse grande acesso aí que a internet possibilita. Esse vídeo mesmo do Salve Ralph, né, eu vi no Instagram, por exemplo, não sabia da existência, fui ver no Instagram e achei bem legal, né, logo, uns dias depois, comecei a ver até nas correntes de WhatsApp. Então, realmente, as mídias elas conseguem potencializar toda e qualquer ação que a gente se propõe a realizar como intervenção. A mídia é sempre um ótimo agente para a gente usar na proposta de intervenção, sobretudo com esse tema com relação aos maus tratos aos animais, né? O que mais, gente? Então, a lei já está rígida, já foi modificada. Então, a gente pode pensar como intervenção aí a fiscalização dessas leis e o cumprimento dessas leis, né? Que o governo aí cria um esquema que ele consiga, além de fiscalizar, fazer cumprir essas leis, né? Que a pessoa seja de fato punida, presa, e não possa mais ter nenhum tipo de animal doméstico, né? Para isso tem que ter todo um controle ali, né? Uma fiscalização, senão a pessoa muda de endereço e pronto, começa a fazer tudo de novo. O que mais que a gente pode pensar de intervenção? Com relação à empatia, né, que vocês falaram, trabalhar ali as campanhas midiáticas, né, como o exemplo do Salve Ralph, né, que é um vídeo bem tocante, né, e que de fato afeta as pessoas, né. Então, podem ser palestras, né, elaboração de documentários sobre os maus tratos. E às vezes você vê aquele documentário e você fica refletindo na sua vida, você às vezes adota alguma prática daquele documentário que devia... Talvez abrir nas escolas um espaço de debate para as crianças sobre esses assuntos, para conseguir influenciar elas, porque dentro de casa a gente não sabe como funciona, mas como a escola como parte fundamental na educação, eu acho que a escola poderia também ter aulas, não aulas teóricas, mas aulas desse tipo de matéria, de legislação, para eles começarem a ter um olhar que toda causa gera uma consequência. Então, eu acho que seria muito válido isso, porque a gente tem que mudar nas crianças, mudar esse pensamento.